passar de renda fixa para te perguntar um pouco de dólar, até porque você falou um pouco de diferencial de juros, que os juros Uhum. lá nos Estados Unidos devem permanecer em níveis mais altos do que o que a gente viu no pré-pandemia, até porque no pré-pandemia a gente estava trabalhando É. com juros zero. Então, e acho que isso tem uma conexão com o dólar, e a gente está vendo o dólar rondando aí a casa dos R$ 5. E no começo do ano também acho que era uma previsão que poucos esperavam. A gente, né, conversamos com vários gestores, a gente Uhum. sempre faz um especial onde investir no Próximo, começo, né? no começo Uhum. de cada ano. E o dólar era o grande azarão. Todo mundo tava, né, não, é hora de vender dólar, não é hora de ter dólar, não é hora de ter dólar na carteira. Embora a gente sempre diga que é Uhum. importante ter um pedaço de dólar na carteira como hedge, como proteção. Os especialistas em geral não viam o dólar como um ativo favorito para esse ano. Esse dólar rondando R$ 5, na tua visão, até agora, é uma surpresa? Enfim, ou realmente a tendência para o médio prazo é de desvalorização da moeda? Qual que é a visão de vocês a respeito? Eu acho que assim, para começar pelo mais fácil, o dólar em torno de R$ 5 para mim não tem nenhuma surpresa. E se você for falar para mim se é bom de ter dólar no portfólio, eu também diria que não, porque quando a gente olha o FOL, né, o futuro do dólar, quando você bota o futuro do dólar para um ano, o break-even, né, quer dizer, a taxa que ele deverá estar daqui a um ano para você conseguir ganhar do que seria o investimento em reais, seria o do CDI, é 5,50, né? Então, vai dizer, pô, você tem que achar que o dólar vai estar acima de 5,50 daqui a um ano. Pode ser, claro, claro que pode ser, mas não parece muito óbvio nem muito fácil que isso aconteça. Então, eu diria que não considero um bom momento para ter dólar no portfólio. Com relação à performance do dólar em si, acho que se a gente olha um pouco do macro internacional com macro Brasil para tentar tirar alguma informação de curto prazo de onde ele poderia ir, a gente olha que no cenário internacional um elemento que é muito importante para a nossa taxa de câmbio é o crescimento da China, né, pelo preço de commodities e como isso afeta a nossa balança comercial. Né? E a China está com dificuldade já desde o ano passado, né, enfim, um dos poucos países do mundo que está tendo dificuldade de gerar crescimento. Né? A gente está vendo crescimento surpreendendo em vários lugares e na China o contrário, né? Ela ficou muito mais tempo amarrada, né, vamos dizer, contida, e a economia quando soltaram, né, as amarras, ela não reagiu da maneira que se esperava. Então a China está com problema sério de crescimento, né? Ela vai provavelmente entregar aquele 4,5, 5, mas que é o considerado quase hoje o potencial da China. Então, nesse vetor, a informação marginal não é muito boa, não é muito pró-real, né? Vamos dizer assim, né? Anti-dólar. Quando a gente olha esse diferencial taxa de juros na margem também, sempre falando na margem, né? O Banco Central americano ficando um pouco mais animado, um pouco mais frouxo na condição da política monetária, e a gente um pouco mais conservador, isso é outro lado da moeda, isso é pró-real. Então você tem esses dois vetores aí, podemos discutir o tamanho de um vetor ou de outro. E quando você olha os fatores domésticos aqui dentro, a gente está vendo uma economia que está surpreendendo no crescimento, né? Não para de surpreender já isso há praticamente 2 anos que a gente vem vendo, né, revisões de crescimento altíssimo, que seria muito bom para Os a economistas taxa de errando, né? As errando bastante as projeções. projeções de crescimento, né? Mas, por outro lado, a gente está olhando um quadro fiscal que está se deteriorando na margem. Né? A gente percebe muito claramente esse link entre perda de popularidade, o que ele gatilha nesse governo, né, do ponto de vista de ação, de que maneira ele se incomoda com essa perda de popularidade, de que maneira ele se posiciona para enfrentar isto. Isso está sempre passando por um custo fiscal. Então, você olha aquilo, fica tão animado com o crescimento, a taxa de juros aqui parece que vai ser um pouco mais alta que a gente esperava antes, o que seria bom, mas o fiscal está se deteriorando. Então, é difícil de dizer, olha, o real vai sair muito daí. Não acho que ele deverá sair muito de onde ele está, não. Pode ser que vá 4,80, 4,90. O Mas saldo acho dessas forças, então, se combinando, elas se anulam, vai. não é à toa que a volatilidade da moeda tem sido muito baixa. Né? Uhum. Aliás, a volatilidade de quase todos os ativos tem sido muito baixa no curto prazo. Né? Mas, particularmente, a taxa de câmbio, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a volatilidade tem sido muito baixa. Porque acho que tem um pouco desse encontro de forças aí. Então, acho que o real, a coisa que eu consigo dizer com mais convicção, é que o real deverá performar melhor do que seus pares emergentes, vamos dizer assim. Então, acho que pela posição relativa do Brasil em relação aos emergentes, em relação ao que a gente deverá crescer em relação a termo de troca, eu acho que o real deverá performar melhor do que os pares. Então, eu sou mais confiante em dizer que o real deverá apreciar contra uma cesta de emergentes do que contra o dólar. Eu acho um call mais difícil.